acompanha no grupo Editora Antena, eu sou a jornalista Vanessa Palhoça. Estamos iniciando mais um episódio do projeto Scalabrini rumo aos 50 anos. Mais uma vez aqui utilizando o palco do auditório do Scala, né, para receber os nossos convidados. Fernando Graciola, Urubatã Petros e também o Fábio Tchek, artistas, ex-alunos aí e que vão estar contando especialmente, além de algumas memórias e lembranças do tempo de escola, falando aí com relação à criação do hino, que está fazendo 20 anos neste ano, né, desde que ele foi composto aí, letra do saudoso seu Jorge Moreira, né, já comentávamos aqui nos bastidores, né, foi um gênio, né, de trazer assim a letra, e aí tivemos a colaboração dos nossos convidados que vão estar compartilhando. Lembrando, né, que a captação e edição de imagens da colega Yasmin Schwab, também temos aí a parceria de Sicredi, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, ainda também do Espaço Florescer e da psicopedagoga Diori Maísa de Siqueira, que contribuem aí para que esse projeto tenha vida. Meninos, obrigada por aceitar o convite, né? Já vou dizendo que eles estão com violão, já estava aqui aquecendo antes da gente iniciar, né? Porque eles vão dar uma palhinha, então vocês fiquem nos acompanhando, né? Então agradecer a presença e disponibilidade de vocês. E para iniciar, gostaria que cada um falasse rapidamente aí um pouquinho da sua relação com o Scalabrini, da fase aí que passaram por aqui como alunos. E o Urubatã, ele tem uma outra parte também, né? Não só como aluno, mas que ele foi para a sala de aula para dar aula de música, exatamente, né? Então, quem quiser começar a falar... Então acho que começo eu, que já citou meu nome. Eu fui aluno de Scalabrini na década de 80, finalzinho de 80, 88, 89. Mas tem essa passagem que eu acho muito importante e interessante citar, que em 2003 a diretora era a Meli Bolsi e o vice era o Luiz Sangali. E eles me convidaram a vir para o Scalabrini. Na época eu trabalhava com música como professor, além de atividades como músico, eu era professor, para passar pelas turmas e trabalhar música com eles. Não era uma aula de música formal, era apenas ficar tocando violão e cantando para estimular a audição, estimular o jovem a ter o contato com a música. Então eu ia desde o pré-A, pré-D, depois passava a primeira, a segunda, até a 7ª série. Então eu vinha duas vezes por semana para o colégio e ficava passando de turma em turma só fazendo uma música com eles. Eu acho importante esse estímulo e seria muito importante nos dias de hoje resgatar esse tipo de atividade, pois a gente percebe como musicista que a atual geração de 14 a 15 anos está perdendo contato com a música de qualidade por uma série de fatores culturais, questões da mídia, das rádios. Então os grandes compositores, os grandes intérpretes e músicos brasileiros, gaúchos e até internacionais, hoje o jovem não tem mais contato e está se perdendo essa cultura, sempre era passada de geração para geração. O jovem, quando chegava nos 15 anos, ele sabia quem eram as bandas, quem eram os intérpretes, quem eram os cantores, e hoje já não sabe mais. Então acho que essa fica talvez uma sugestão para quem sabe no Scalabrini retomar esse projeto de estimular a audição, estimular o contato com a música nas novas gerações. E é importante falar isso, né? Porque não tem como, todo episódio a gente fala, né? Não tem como falar de Scalabrini sem falar de Encantado, Encantado sem Scalabrini. E nesse sentido também, né? Quantos talentos foram revelados? E Canto da Lagoa, né? O próprio festival, né? Encantado tem isso no seu DNA e eu acho que vem de encontro a isso que tu fala, e a importância de a escola abrir as suas portas para descobrir esses talentos e habilidades. Novos talentos, novos compositores, novos músicos. Então é muito importante esse aspecto, porque nós somos a terra do Canto da Lagoa, bem lembrado. Com certeza. Fernando? Verdade, concordo, é isso aí. Eu estudei no Scalabrini no ensino médio, época que eu comecei a estudar mais música, talvez de forma mais pesada, mais séria, vamos dizer assim. E até lembro de ter de brincar com algumas professoras, falavam, mas eu não quero estudar isso, eu tenho que tocar violão em casa. A brincadeira, e tem um violonista chamado Paulinho Nogueira, falou da mensagem no final, que ele falava assim:
Se os estudos estiverem atrapalhando, né? Se a música estiver atrapalhando os teus estudos, largue os estudos. Essa é uma mensagem de brincadeira, né? Obviamente. Porque isso que tu falou, que não dá para desassociar Encantados, Calabrinos, Canta Lagoa, porque permeia, né? Nós três que estamos aqui, e sobretudo o Jorge Moreira, né? Que já não está mais aqui com a gente, mas está também, embrião, né? Esse negócio do Canta Lagoa, essa vivência com a música, isso que o Luba falou, de ter música nas escolas, de ter o contato. A gente precisa formar ouvintes, né? Se a escola está para a educação, nós precisamos formar ouvintes, músicos também, claro, compositores, que vão surgir de forma natural, mas a gente precisa formar público que escute, que aprecie, e as pessoas também têm que ter uma predisposição para isso. Isso só para comentar esse parênteses que ele fez. Mas a minha relação com a escola, isso de poder estar vivendo o ensino médio, eu e o Fábio estava subindo aqui a escada, pensando, que saudade, né? Quanto tempo isso, aquilo, aqui era diferente, tinha uma outra dimensão. E eu lembro do dia a dia aqui na escola, né? Eu passei só o ensino médio, foram 3 anos, mas foi bem marcante assim na minha trajetória. Até me lembro que na época fazendo o PEIS, eu ia fazer o PEIS para estudar em Santa Maria, depois acabei estudando em Santa Maria. Minha primeira opção seria o jornalismo, por coincidência aqui, esses jornalistas, né? As meninas. E depois me enveredei para a música, porque isso que o Gruba falou, tinha o contato com a música, tive a vivência. Me lembro que nessa época ainda tinha muita banda encantada, bandas de garagem, né? Hoje em dia não vê a gurizada tocando, assim, formando banda, né? Pelo menos eu acho que se vê menos, né? E também, que o Fábio está aqui, que é o parceiro de CTG e cantoria e Tércio, sempre trabalhamos juntos em rodeio, né, Fábio? Festivais também. Foi um baita impulso, assim, para que eu pudesse seguir também com a música, né? Enfim, é nesse sentido. E a minha relação com os Calabrini é do ensino médio, mas quer dizer que foi um momento crucial, assim, até de poder decidir o que fazer na vida e tal. Bacana. Bom, eu primeiro queria agradecer pelo convite, Vanessa, do Jornal Antena. Bom, eu estudei no Scalabrini todo o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então de 89 a 99, foram 11 anos que eu estive diariamente aqui. E a minha mãe sendo professora durante todo esse período, professora Juliana. E então eu vivi muito aqui, eu olho para cada canto dessa escola, eu lembro de uma passagem, né? E a gente também, desde aquela época, entrei aqui na primeira série, mas aí desde a terceira eu já estava envolvido primeiro com o CTG Giuseppe Garibaldi, depois com a Anitta. Eu lembro que muitas crianças foram arrebanhadas aqui para integrar, né? Minha mãe era coordenadora da invernada Mirim do Anitta, para levar, era praticamente a turma dela da 4ª e 5ª série ela levava, né? Mas eu quero dizer que com isso a gente estava sempre trabalhando dentro desse contexto, assim, aqui na escola, em apresentações artísticas, né? Aqui nesse palco aqui eu cantei dezenas de vezes, né? Então sempre com a música ali, envolvendo as poesias também, né? Que a Márcia, irmã do Fernando, era instrutora, mas tinham vários alunos aqui. Posso citar muitos amigos, mas na época dos colegas assim da própria sala, o Eduardo Esfolha e a Isaura, que depois a gente na gestão do diretor Pese, com outros colegas também, fundamos um DTGE aqui, que eu até estava tentando recordar o nome, não sei se não era Grito dos Livres ou esse era um nome informal, mas nós fundamos aqui, então muitas atividades, semanas farroupilhas, depois foi até reformado e criado um galpão crioulo aqui no Bosque, eu não sei se ele ainda existe, teve uma semana farroupilha que foi bem intensa ali, né? Então o Scalabrini me traz muitas lembranças, né? Muitos puxões de orelha das professoras ótimas que eu tive aqui. Faz parte. Numa época um pouco diferente do que hoje assim, eu acho, em termos de envolvimento até, né, por causa dessas questões tecnológicas, a gente não tinha tanto acesso à informação, então o conhecimento muito era aqui que se obtinha, né? Então, nesse sentido, eu guardo todas as lembranças da minha infância e juventude tão permeadas com o Scalabrini, né, com o dia a dia dessa escola. Então é um prazer muito grande estar aqui, poder reviver um pouco, olhar para esses... Há muitos anos que eu não entrava aqui, né? Então, para mim está sendo um prazer, assim, né? Lembrar essas coisas, que a gente vai se envolvendo, vai crescendo, vai ficando mais velho, tendo outras responsabilidades, outras preocupações e poucas vezes para ter essas lembranças, né?
que são muito importantes e fazem parte de cada um de nós. E é isso, o Scalabrini está na formação de um pouco, de muitas pessoas, não sei se é a maioria aqui da cidade, né? Tem um pedaço ali que é do Scalabrini, né? 90%. É, 90% aqui, não só de Encantado, como da região, né? Bom, agora, né, o foco principal, além de trazer um pouquinho dessas memórias, a gente, como eu disse lá no início, em 2004 veio a criação do hino. Vocês se recordam, assim, como é que surgiu, quem que lançou o desafio, como é que foi, assim? Sim. Eu não lembro quem era a direção na época, né? Acho que era a Meli. Era a Meli? Acho que até 2006. Pois é, a Meli, então. A Meli e o Luiz. Daí, eu sei que o Jorge chegou com uma ideia de fazer, né? O Jorge chegou com uma ideia de fazer a letra e como a gente tava... Acho que o Fábio já nem tava mais aqui, né? Encantado, o Fábio tava morando fora já. Mas aí o Uruba, a gente trabalhando com música, aqui fazendo, o Jorge chegou e nos convidou a fazer a melodia. Daí eu lembro que eu tenho uma letra aqui. O Jorge sentava e já escrevia a letra. Quando não tinha já uma coleção, né, Fábio? Tu tinha uma relação mais próxima, já tinha um monte de letra, daí... E aí a gente foi, né, se reuniu na casa dele, tu lembra? Se reuniu na casa do seu Jorge, lá na sala dele, lá embaixo, assim, né? Que hoje é uma escola, né? Inclusive, lá na educação infantil. E é na rua de casa ali. E aí ele começou a fazer, quem sabe, vamos pra cá, vamos pra lá. Daí eu lembro que no primeiro momento não saiu assim de cara a melodia, né? O Jorge já tinha a letra e estava lidando com a melodia. E aí cada um levou para casa para ter uma ideia, né? Para formular a ideia, acho que foi mais ou menos por aí. Depois a gente se reuniu no estúdio daí, diretamente para poder gravar. Né? E o Fábio já estava junto. Sim, daí quando o Fábio foi convocado. Sim, depois o Fernando me contatou, o meu professor Fernando, o Jorge, né? Falando da ideia de gravar o hino, e me convidaram, porque a gente já fazia muita coisa junto. Também porque eu tinha sido estudante da escola e topei, né? Eu lembro que nós gravamos. E porque era o grande, e ainda continua sendo o grande intérprete. Certeza. Não, na época a gente participava muito de rodeio, Enarte, tivemos alguns prêmios, então era o que a gente mais fazia, assim, né? Além de estudar. Então a gente estava sempre nessa função, né? Então eles me convidaram, a gente fez ali, se eu não me engano, foi gravado na Pro Records. Foi na Pro Records. Estúdio mantido pelo Gustavo Gislene e o Daniel Gislene, depois tiveram outros sócios, mas acho que nessa época eram só os dois primos, ali na Júlia de Castilhos, no subsolo aí da galeria, acho que é a galeria da tabacaria, lá, né? Era um espaço bacana que a gente tinha as condições de fazer esses registros, né? Hoje em dia está tudo mais fácil, mas na época era mais difícil de poder gravar, né? Mas ali tinha uma estrutura muito boa e fizemos, né? Do jeito que deu. E ficou bacana. Com certeza. E até porque isso agora também é do cotidiano, faz parte, né, da rotina de vocês, assim, por todo esse envolvimento com a música, enfim. Mas, de certa forma, sempre algo novo é um desafio, não deixa de ser, né? Mas você se recorda, tipo, demorou um tempo para vocês encontrarem a melodia, assim, como é que é um pouquinho desse processo? Olha, eu não lembro detalhadamente, mas geralmente leva 1 hora, quando a gente se debruça em cima e começa a pensar e a criar, em torno de 1 hora, 1h30 já consegue um esboço de como vai ser, já acha um caminho harmônico, né, os acordes, a melodia, e aí depois pega outro dia, aí só dá uma lapidada. Então, em geral, leva uns 2 dias, 3 dias, se dedicando 1 hora, 2 horas por dia. Mas tem uma direção, né? Para deixar a coisa já pronta, né? Mas é um processo que às vezes é uns detalhes. A gente que às vezes é meio perfeccionista, então a gente faz um jeito, de repente gravava do jeito que dava, né? Tinha um gravadorzinho, ouvia, aqui ficou legal, aí tira, aí faz, depois ouve, aqui não ficou legal. Então a gente é meio que um artesão que vai pegando e vai raspando a madeira e vai fazendo a escultura, vai surgindo, e nós vamos fazendo a música, né? A gente vai pegando a coisa bruta e vai tirando os excessos e colocando algumas coisinhas. Mas é um processo assim, não é muito difícil nem muito longo. Às vezes é meio pessoal também isso, né? Vai de cada um. Tem gente que é um pouquinho
baixa, assim, né? Várias ocasiões assim que a gente pegou de fazer música em cima de letra ou fazer uma melodia instrumental, digamos assim, que é o que eu trabalho mais falando de forma pessoal, assim. E às vezes baixa assim alguma coisa tu faz, né? Uma melodia ou até às vezes uma letra assim vai saindo, né? Às vezes Maurício Curuba falou de ir esculpindo e tal, porque daí tem um propósito no registro, né? Por exemplo, antes de nascer uma música para um propósito, até eu lembro essa estética de hino que se tinha. Eu depois, agora ultimamente eu gravei também, ajudei a produzir hinos de outras escolas, né? Inclusive aqui de Encantado, que tinha uma outra roupagem. Foram 3 para a escola de Jacarezinho, lá na Torre de Conto, também começou com a escola Mundo Encantado, depois com a Batista Castoldi, agora mais recente, produzi alguns hinos com uma forma diferente, assim. Até estava falando aqui nos bastidores de propor uma nova gravação, então fica a dica aí. A direção, o hino de Scalabrini. Acho que merece. Merece uma nova gravação, porque a gente fez, né, Fábio, também de forma artesanal, né? Assim, artesanal foi num estúdio, mas foi com um pouco de instrumentação, foi o que deu para fazer na época. Hoje os recursos são outros. Os recursos são outros, até de investimento, assim, de tempo, de recursos mesmo, né? Talvez merecesse, né, para a escola, 50 anos aí, a gente está à disposição, né, sempre. E agora esses últimos hinos que eu estava dizendo, teve uma outra roupagem, assim, não vou falar uma forma mais moderna, mas essa linguagem de hino e tal que a gente tem, que pelo menos se tinha concepção na época, era para uma melodia talvez um pouco mais fechada, mais dura, mais... me lembra a coisa mais do marcial, né? Isso, marcial, mais militar. Que a gente conhece, nesse ou sentido, as gravações que a gente conhece dos hinos, eu acho. Não, melodias também, né? Assim, sim, estilos, mas né? assim, também na hora de gravar, sei lá, o hino da cidade, que a gente já tava, foi numa época que tinha muita questão das bandas marciais. Isso. Coisa muito, né? Então, Isso. eu acho que quando foi composto também no Scalabrini, também se considerou muito essa roupagem, né? Exatamente. Eu até gosto, né? Assim, claro, às vezes questão de gravação, de arranjo, né? Mas eu acho legal o hino ter essa certa sobriedade, assim, mas aí é uma questão de gosto. Eu já acho que tem que ter também, mas acho que nada assim, por exemplo, que é um público diferente e tal, por exemplo, às vezes um hino, na minha opinião, tá, já que o foco é o hino, né, que tá bacana, a gente pode dar uma outra roupagem, instrumentação, mas a questão de melodia e composição pode levar para um momento mais moderno, não falta uma palavra melhor, né, até para atrair mais gente e tal, para poder ouvir. Então, às vezes eu tenho uma particularidade, assim, um pouco de... Prefiro escapar um pouco desse lance mais ferrenho, assim, mais marcial, isso que o Fábio comentava, né? Que eu acho que tem que ter, claro, essa sobriedade, seriedade, mas acho que pode caminhar para o outro lado também. E com relação, né, a opinião de vocês, enfim, não só pela participação, mas da letra, assim, né, ao ver de vocês, até a gente comentava aqui antes com a Diri Valesca, né, ela disse, olha, seu Jorge foi... um gênio trazer, porque por mais de ser 20 anos, a letra continua atual com o que ela disse, né? Eu vivo isso aqui todos os dias, né? E aí citava algumas partes ali do hino. Então, assim, do ponto de vista de vocês, né? Eu acredito que não teve essa de mudança no meio do processo da criação. O seu Jorge que fez a letra e foi isso o ponto final, né? Mas tendo essa visão também de opinião. Sim. Primeiro aproveitar aqui para fazer uma referência ao Jorge, né, que foi para nós aqui, digo especialmente para mim, para o Fernando, o Uruba, acho que já vem de outra escola um pouco, mas também, né, mas o Jorge foi um grande incentivador, assim, de todo mundo da minha geração, né, acho até dos mais jovens que lidou, assim, com essa questão de música, e depois com a questão também do Canto da Lagoa, de compor. Ele era uma inspiração, porque ele compunha músicas, ele compunha poesias, mais as letras da música, mas enfim. E ele tinha esse estilo, assim, ele era muito de querer retratar as coisas da nossa cidade, né? O que eu acho muito importante, e com o passar dos anos eu tenho a impressão que isso foi se perdendo, né? Grandes pessoas que faziam esse trabalho, né, foram falecendo, né? E o Jorge, ele tinha então sempre essa busca no trabalho dele de retratar coisas de Encantado e de sintetizar, né, transformar em poesia dentro do estilo dele, momentos, situações, pessoas, né, instituições como o Scalabrini, né, e ele no hino a mesma coisa. Ele foi muito feliz, ele buscou, né, em 5 partes ali,
sintetizar tudo aquilo que acontece, de certa forma, no dia a dia da escola, de estar funcionando, né? Como a diretora nos falou ali, praticamente a última instituição aqui da região central, ou pode ter outras escolas que atuam de noite, eu não sei agora atualmente, mas a última a fechar é praticamente a primeira a abrir, né? Os professores estão indo embora, fechando a escola, a cidade já está apagada praticamente, e quando estão abrindo de manhã, as pessoas estão aí saindo das suas casas, né? Então, o Jorge foi muito feliz e também, de repente, até na época, né, a questão melódica foi muito pelo estilo da letra também, né? Sem dúvida. Uma letra assim mais formal, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que vale ressaltar esse aspecto do Jorge Moreira como poeta, escritor. Ele era um estudioso. Sempre que ele ia escrever sobre um tema, ele procurava estudar e conhecer bem aquele tema, e depois vinha a parte criativa, que aí é uma questão do artista, né? Da intuição, de como falar daquele tema de maneira rimada, interessante, poética, apaixonante, estimulante. Então ele conseguia conjugar bem a parte racional do estudante que conhece o tema, mas que também sabe falar com paixão. E a gente fez juntos, eu e o Jorge, o hino de Vespasiano Correia. E depois fizemos de São Valentim do Sul. E eu tenho uma loja aqui, a Jamile, né, e sempre que vem gente de Vespasiano ou de São Valentim, eu puxo o assunto e falo: você é lá de Vespasiano, né, conhece o hino? E aí eu trago à tona. E o pessoal sempre enaltece e fala da letra, dizendo que parece que foi alguém da cidade que fez o hino. E o Jorge era de Encantado, né? Então ele estudou a cultura, a história de Vespasiano, de São Valentim, e depois fez o hino com base nos aspectos da cultura, o dia a dia, o que marca aquela cidade. Então ele tinha essa preocupação. Exatamente. Né? Além da parte artística e criativa. Né? Bacana. Com certeza. Fábio tem algumas músicas também com o Jorge, né, Fábio? A gente participou bastante, né, do Canto da Lagoa, que fez ali, a mais recente foi a Monges do Pinheirinho, né, que participou. Nós tivemos João e Maria, Pescaria no Taquari, e o Jorge tinha... Baile de Capela. O Baile de Capela, né, bem lembrado, eu não me lembrava mais. O tempo vai passando, né, e o Jorge sempre tinha essa preocupação, né. E eu acho muito importante, assim, que a gente tenha essa preocupação, assim, que se incentive, até na medida do possível, nas escolas, para a gurizada falar sobre as coisas da terra, né. A gente tinha um espaço muito bom na fase regional do Canto da Lagoa. Infelizmente, nesse ano acabaram com a fase regional. Fica bem mais difícil para que a gente possa trazer esses trabalhos que falam da nossa terra aqui, né, no nosso festival. Sendo que esse foi um dos objetivos principais da criação do Canto da Lagoa. Mas, quem sabe nas próximas edições isso seja revisto, né? E se tenha novamente essa oportunidade, porque a gente vê aqui, por exemplo, hoje, sobre isso que nós estamos falando, a importância de haver esses espaços e de se registrar essas em forma de música, em forma de poesia, em forma de arte, essas passagens, essas pessoas que fazem parte da nossa história, né? Que muitas vezes vai se perdendo, mas às vezes tu tendo uma música que lembra, olha que bacana, né? Relembra a nossa história e faz a gente lembrar de onde a gente veio e para poder pensar com base nisso também para onde que a gente vai, né? Com certeza. Fábio, isso aí que tu falou agora, fase regional, só de olhar agora, a gente falando do seu Jorge, né? Desde o segundo Canto da Lagoa, antes do primeiro, e aí aqui a gente já fala disso. A Yasmin está aqui atrás da câmera, do celular, ali também, né? Cada participante do Canto da Lagoa, da fase regional, a importância de ter o lance comunitário, né? Fechado, que possa abrir, né? E a escola também tem um pouco de papel nisso, né? Se tivesse a lei de 2008, por exemplo, fazer para a lei de 2008 de música nas escolas, que foi, né, para ter música nas escolas, depois foi prorrogado até 2011 para ter, né? Não precisaria depender de uma lei para ter aula de música, né? Talvez não precisaria de uma maneira formal, como o Lula falou, de ter, né, que não foi assim quando ele veio, justamente para incentivar, para ter música, para ter a música viva, ter um instrumento acústico tocando, ter voz, né? E aí, por exemplo, o Canto da Lagoa, que a gente está traçando novamente o paralelo, teria um excelente motivo, né? Esse baita festival, né?
Bom, o papo tá bom, né? Mas a gente vai fazer uma pequena pausa para tomar uma água e na sequência, né, os meninos também já vão aquecer aí para trazer uma palhinha aí e relembrar, né, a criação do hino e quem sabe aí já dar uma esquentada aí para quem sabe trazer uma nova roupagem, fica atualizada para direção 50 anos, né? Para os mecenas da cidade, aí, que acreditam na cultura. Isso aí. Né? Nós já voltamos. Scalabrini, imponente educandário, no batismo tens um nome santo, Scalabrini, missionário. Scalabrini, Scalabrini, imponente educandário, no batismo tens um nome santo, Scalabrini, missionário. Abrindo o livro do teu destino, canto teu hino pra viver futura. E as mentes puras que vivem agora são trajetórias da geração futura. Mostro tua história em forma de prece, a vida engrandece na luta endormida. Parede erguida, grossas muralhas, duras batalhas pra vencer na vida. Scalabrini, Scalabrini, imponente educandário, no batismo tens um nome santo, Scalabrini, missionário. Scalabrini, Scalabrini, imponente educandário, no batismo tens um nome santo, Scalabrini, missionário. Eterna vigília de amor e de afeto, guardas em teu teto segredos divinos, eternas cantigas de embalar crianças, pois és a esperança de sonhos meninos. Do alto do morro, bem longe te arrimas, soberbo dominas a cidade a sorrir, mostrando aos jovens, hoje estudantes, a busca incessante da luz do porvir. Scalabrini, Scalabrini, imponente educandário, no batismo tens um nome santo, Scalabrini, missionário. Scalabrini, Scalabrini, imponente educandário, no batismo tens um nome santo, Scalabrini, missionário. No batismo tens um nome santo, Scalabrini, missionário. Bem no fim, terminamos. Tu viu só? Voltamos a uns 20 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos, né? E a história é 50, né? Isso aí, com certeza. Que bacana. É isso aí. Nós deram um show à parte aqui, né? Improvisando um pouquinho, tudo certo. Tudo É isso aí. Lembrando, né? Lembrando as com certeza. melodias. 20 anos, né, do hino do Instituto Estadual Monsenhor Scalabrini, né? Aí na voz gravada, né? A inicial ali de Fábio Tchecker, tendo aí a parte de melodia aí criada pelo Fernando Graciola, também Urubata Petros, e obviamente contando com a letra do saudoso seu Jorge Moreira, né? Então aqui trazendo uma palhinha pra gente, acho que foi bem importante, e pra gente já ir finalizando, né? Acho que não temos mais muito o que dizer, né? Esse 26º episódio, e eu gostaria de então deixar a vocês para a parte da mensagem final, enfim, para a gente estar encerrando essa participação, esse bate-papo para lá de especial com vocês. Luiz aí. Bom, eu estava pensando aqui o que falar nessa mensagem final,
E como a gente está num colégio onde a educação é o fundamental, né? Eu lembro que tem a frase que todo mundo conhece, que o conhecimento liberta. Então acho que a educação é um dos pilares de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais criativa, mais harmoniosa. E com base nisso, a mensagem que eu digo é que o jovem seja a mudança que ele quer ver no mundo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós devemos fazer, cada um a sua parte, ser o mais correto, mais honesto, mais íntegro possível, para nós sermos o início das mudanças que a gente quer para uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais unida. Então, começa no nosso coração, começa na nossa atitude, começa no nosso dia a dia. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Da minha parte, eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui, de relembrar esses momentos aí, que também fazem parte da minha história pessoal, isso me deixa muito feliz. E dessa instituição da nossa cidade, né, o Monsenhor Scalabrini, tem toda uma história, tem toda uma imponência, uma importância, esse prédio que está aqui no alto, né, como é frisado no hino, e que constrói, né, ajuda a construir as vidas, né, para uma mensagem para todos os jovens que estão hoje estudando, né. Na hora que a gente está na escola, a gente quer, é importante brincar também, mas é um momento de construção do caminho que vocês têm por trilhar, né. Não acaba aqui no final da escola, é uma construção eterna da nossa vida, mas o esforço entregue, né, na escola e a participação, viver, né, esse momento da sua vida que é tão importante. Quando a gente fica mais velho, aquela coisa, né, quem é jovem, quem está na escola, assim, né, no ensino fundamental, no ensino médio, tem que saber que é uma fase muito importante da sua vida e uma fase muito prazerosa da sua vida, por mais que tenha dificuldades, tenha desafios, né, mas é uma fase que tu tem mais liberdade e que tu está construindo. Então aproveita, né, e aproveite e construa, né, com fundamento, aproveite e brinque com os colegas, né, mas aproveite, porque quando a gente vai embora, a gente sente saudade. Então, meus parabéns à escola mais uma vez por esses 50 anos, né? Parabéns a vocês do Antena por estarem registrando esse momento e celebrando, né? Eu acho que é muito importante. Fernando? É isso, eles falaram tudo agora, mas eu reitero as palavras. Deixou um compromisso para eles. Né? Primeiramente agradecer, Vanessa, a vocês do Antena, também a direção da escola, né, a Valesca, toda a direção, rumo aos 100 anos aí do Scalabrini, que novas gerações possam desfrutar desse espaço, desse ambiente, que é a escola, isso que o Fábio falou, de momento de construção, entender que essa é uma fase muito importante, se não foi para nós, para as novas gerações seja definidor também, que vier pela frente. Parabéns, Scalabrini. Obrigado por nos convidar mesmo, lembrar através da música, né, através do hino, a gente poder estar aqui compartilhando esse momento e rumo aos 100 anos aí. Então assim, né, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio do projeto Scalabrini rumo aos 50 anos. Agradecer então mais uma vez Fernando Cassiola, Urubatan Petros, também Fábio Jecker, que foram ex-alunos, artistas aqui da nossa comunidade, da nossa região, né, levando a música, enfim, tiveram uma contribuição importante, né, não só como alunos, mas também na construção do hino, enfim, juntamente com o seu Jorge Moreira, saudoso. E a gente agradece, então, também aos nossos parceiros que nos auxiliam, né, para levar esse projeto à comunidade nessa celebração. O Sicredi, também o casal Eldo e Maria Salete Orlandini, o Espaço Florescer e ainda a psicopedagoga Jolie Maísa de Siqueiro. A você que nos acompanha, muito obrigado e até a próxima.